Muitas pessoas têm uma visão muito negativa do nazismo, e não as culpo por isso. Realmente o nazismo teve o seu lado ruim na história, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as coisas boas que o nazismo também trouxe e que quase nunca é abordado nas escolas. Sem mais papo furado, bora pro vídeo. Para quem não sabe, a vivissecção é o ato de dissecar um animal vivo, com o propósito de realizar estudos. Existe a vivissecção invasiva e não invasiva. A Alemanha nazista foi o primeiro país no mundo que proibiu a vivissecção, decretando a proibição nacional em 1933. Adolf Hitler estava muito preocupado com a preservação animal. Ele não admitia a forma que os animais eram massacrados. O maltrato animal foi considerado como um crime hediondo, e se alguém fosse descoberto maltratando animais, era diretamente enviado para a prisão. Em 1934, foi estabelecida a temporada de caça adequada, evitando que muitos animais fossem mortos durante o ano. O Reichstag também sancionou o projeto de lei para a educação na preservação de animais em níveis primários, secundários e superior. Depois de anos, outros países viram e fizeram o mesmo. E até hoje, muitas leis são derivadas das leis apresentadas pelo Partido Nazista. Hitler detestava e achava que o cigarro era um desperdício de dinheiro. Durante 1930 a 1940, muitos países fracassaram com o movimento antitabagista, mas a Alemanha nazista levou isso muito a sério. Os nazistas proibiram o fumo em restaurantes, sistemas públicos de transporte e regulamentou severamente a publicidade de fumo e cigarros. Muitas organizações de saúde na Alemanha nazista alegavam que o tabagismo aumentava os riscos de aborto, fato que demorou muito para ser reconhecido mundialmente. A Alemanha nazista teve um dos maiores programas de bem-estar da história. Esses programas baseavam-se na filosofia de que todos os alemães deveriam compartilhar um padrão de vida. Entre todos os programas, o mais conhecido foi o Programa de Assistência de Inverno. Os nazistas de alto escalão e até mesmo cidadãos comuns saíam às ruas para coletar donativos para os necessitados. Milhares de cartazes foram espalhados por toda a Alemanha, pedindo que as pessoas ajudassem. Esse programa gerou uma boa relação social entre os alemães e muitas pessoas se livraram do frio e da fome com a ajuda do programa. A primeira caixa preta foi idealizada por Hitler, após a morte de seu amigo e ministro Fritz Todt num acidente aéreo em fevereiro de 1942. Desde então, os aviões importantes da Força Aérea Alemã eram obrigados a ter instalado o dispositivo que gravava magneticamente as conversas dentro da cabine de pilotagem. No entanto, após a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, o mecanismo ficou esquecido. Hitler tinha um sonho: criar um carro barato e popular que pudesse ajudar o povo alemão. Ele então passou sua ideia para um projetista e explicou que o carro teria que ter uma forma parecida com a de um besouro. O carro fabricado pela Volkswagen foi uma revolução na indústria automobilística e o seu preço era o mesmo de uma moto simples. No Brasil, o carro foi chamado de Fusca, mas na Alemanha foi chamado de Kfz. Kfz é a abreviatura para Kraft durch Freude, que significa força através da alegria, um dos lemas do Partido Nazista.
Com a ajuda do nazismo, a Volkswagen disparou e sua marca ficou mundialmente conhecida. Outras marcas mundialmente conhecidas hoje cresceram com a ajuda do Partido Nazista, como por exemplo Adidas, Puma, Kodak, Ford e BMW. Apesar de não ser originalmente concebida pelos nazistas, Hitler apoiou a ideia e impulsionou o país para a maior rede de estradas a ser construída. As rodovias deram um salto revolucionário de engenharia, mudando para sempre a maneira dos seres humanos viajarem. As construções das estradas não eram apenas revolucionárias, elas também forneceram mais de 100 mil empregos necessários para a recuperação econômica na Alemanha nazista. Os nazistas estudaram e monitoraram amplamente a hipotermia em campos de concentração em Dachau. Os testes foram inicialmente realizados em soldados voluntários, mas os nazistas estavam insatisfeitos com a limitação dos testes. Então, eles começaram a utilizar prisioneiros de guerra, submergindo os condenados em cuba com água gelada, monitorando mudanças na temperatura corporal, frequência cardíaca e respostas musculares. Tentaram de todas as formas formular métodos para trazer os corpos de volta para uma temperatura segura, incluindo atividades de reaquecimento rápido. Através desses testes, descobriram várias informações que são usadas hoje por médicos do mundo inteiro. Hoje, a hipotermia é facilmente combatida, graças às pesquisas feitas pelos nazistas. Esses foram alguns dos muitos benefícios que o Partido Nazista trouxe e que quase nunca é mostrado nas escolas. Adolf Hitler foi além do limite quando tirou a Alemanha de uma das maiores crises de sua história, aumentando o número de empregos e fortalecendo o desenvolvimento da infraestrutura. Agora te faço apenas uma pergunta: o que faz um homem entrar para a história? Suas escolhas? Seus erros? Ou seus acertos? Afinal, na guerra não existe país certo ou país errado. Existe país que luta por aquilo que acredita ser a coisa certa.